Começando um podcast que tem o objetivo maior de trazer uma temática jurídica com convidados da área e falar sobre temas relevantes e de uma forma que qualquer pessoa que se interessar pelo assunto e que escutar esse bate-papo vai entender o assunto e se interessar por ele. Hoje, a temática central, eu resumo ela na relação entre sócios de uma empresa, o que é isso, como é que isso se dá e dicas valiosas para quem já está ou pretende formar uma sociedade. E com muita alegria, e ninguém melhor para falar desse assunto do que o convidado de hoje, meu sócio, amigo, Gustavo Werneck. Obrigado, Gustavo, por ter aceito esse convite. Eu que agradeço o convite e a presença. Obrigado. E, por favor, se apresente para o público. Conta um pouco da sua história, da sua expertise. Ok. Meu nome é Gustavo Werneck, Gustavo Campolino Furquim Werneck. Sou advogado há mais de 18 anos e há 18 anos eu atuo nessa área de empresarial, de societário e novos negócios. E um pouco mais recente, mas não tão recente assim, também a questão das startups, que é um mercado que vem crescendo muito no Brasil. Não sei porquê, sempre escolhi o direito à advocacia e sempre gostei muito do empreendedorismo. Então, dentro da advocacia, eu me encontrei na área societária, na área empresarial, que foi onde eu pude, experimentar de mais perto, dentro das possibilidades advocatícias, a questão das empresas, a gestão. Eu sempre gostei muito dessa questão de gestão, de empresas, de negócios. Então, me encontrei nessa área e estou aqui até hoje. Bacana, Gustavo. Reforçando um combinado nosso, a gente fez isso antes e eu faço questão de reforçar aqui frente às câmeras. Vamos nos esforçar para falar desse tema de uma forma que qualquer pessoa vai entender. E, como eu disse no início, o foco é relação entre sócios. O que é isso? O que significa se relacionar ou se organizar em sociedade? Eu gostaria que você explicasse como é que isso se inicia, qual que é o ponto inicial. Vamos exemplificar. Eu e você, inclusive, é uma verdade, somos sócios de um escritório e como é que a gente se organizou lá no início, há mais de uma década atrás? Como é que a gente fez para nos tornarmos formalmente e efetivamente sócios? Perfeito. Lucas, é o seguinte, dentro dessa questão que você disse antes, eu estou bem tranquilo, porque uma das coisas que eu sempre gosto de falar com todo mundo é que eu sou contrário ao juridiquês. Então, quanto mais eu puder ter uma linguagem acessível, uma linguagem que todo mundo possa experimentar e entender, eu vou tentar ir nessa linha. Sobre a questão de abrir uma empresa, de constituir uma empresa. Quando você quer abrir um negócio, quando você quer iniciar um negócio, o melhor de tudo é que você não simplesmente inicie. Eu até gosto de brincar que dentro desse ramo de startups, que não basta só startar uma nova ideia. É preciso ter planejamento, preparação. Então, dentro dessa questão, o que a gente recomenda? Vou abrir um negócio. Vou fazer sozinho ou vou fazer com mais alguém? Então, dentro dessa perspectiva de vou fazer com mais alguém, vou então constituir uma sociedade que, via de regra, no Brasil, a gente pode usar as mais comuns, são as empresas limitadas, sociedades limitadas, de responsabilidade limitada, ou as sociedades anônimas, que são sociedades mais caracterizadas por ser uma sociedade de capital e não de pessoas, no sentido de que vale mais a questão do capital investido do que propriamente a pessoa que estará lá. Pois bem, então, dito isso, eu quero abrir uma empresa com você, ok? Vamos abrir aqui uma startup, um site da internet. Então, a primeira coisa que se fazer é o seguinte, vamos juntos trabalhar nisso, verificar primeiro se existe alguma regulação para eu poder trabalhar nesse ramo. Então, esse é um primeiro ponto que eu sempre recomendo a todo mundo que vai querer constituir uma empresa, porque vários ramos, segmentos, podem existir regulações e isso ser uma barreira de entrada. Então, você verificou que você está apto a participar daquele mercado. Então, você vai constituir uma empresa. Constituir uma empresa nada mais é do que você redigir um contrato social, ou, no caso das sociedades anônimas, um estatuto social, que vão estabelecer regras mínimas de vocês, sócios, no caso nós dois sócios, para a gente constituir esse novo negócio. Vamos levar este contrato na junta comercial
para então gerar o que todo mundo chama de CNPJ, né? O Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, e que a gente vai ter um número, vai ter o nosso CPF jurídico, né? Pessoa jurídica, que ele equivale, né? E daí sim a gente consegue então estabelecer um negócio em que quem serão os executores, quem vai ser o executor daquele negócio, não é mais o Lucas e o Gustavo, e sim aquela empresa que foi aberta. Ou seja, o que você está me dizendo, e se eu estiver errado, você vai me corrigir, que o primeiro passo é redigir um documento, e esse documento ele vai trazer as principais regras que serão aplicadas nessa relação, no exemplo aqui nossa, que nos unimos em sociedade. Ou seja, o que eventualmente acontecer a partir do momento que for constituído aquele negócio formalmente, e aí você mencionou a constituição formal na junta comercial, as regras estarão ali descritas. É isso mesmo? A base do negócio está escrito ali, mas não se resume apenas ao contrato social. Uma empresa, para funcionar, ela basta ter o contrato social registrado e arquivado na junta comercial, que é um cartório. Sim. Mas só que, para deixar a coisa mais ajeitada, mais coesa, mais tranquila, mais previsível, é importante que se façam outros instrumentos, como, por exemplo, o acordo de cotistas ou o acordo de acionistas, se for a SA. Tá, legal. O acordo de sócios, para ficar mais fácil. Você foi num ponto importantíssimo e a gente precisa tratar dele com um maior detalhamento. Perfeito. Ainda sob a ótica do contrato social, e aí agora dizendo um pouco da minha experiência de também advogado atuante na área. Quando você vai constituir uma empresa, a junta comercial, né, que é o cartório que processa essa abertura, na maioria das vezes, existe também o cartório de pessoa jurídica, aqui em Minas, e salvo melhor juízo no Brasil inteiro, a própria junta ela vai te entregar um modelo de contrato. Ou seja, em tese, você leigo, né? A maioria das pessoas, empresários, conseguem se aproveitar desse modelo de contrato social e processar a abertura dessa empresa. Perfeitamente. Porém, sabemos que esse modelo sugestionado pela junta comercial, ele é simplório. Ele traz ali as principais regras, ou não sei nem se eu posso dizer principais, mas... As mínimas. As mínimas regras que fazem com que o negócio ele seja formalizado. Correto? E o que você disse agora existem outras regras, né, que eu pressuponho que estejam além dessas regras mínimas e que seria interessante que o empresário ele também se ligasse e se organizasse contratualmente nesse sentido. É isso? Isso mesmo. Eu sempre gosto de fazer uma metáfora, né, com os clientes de que a empresa ela deve ser tratada como se fosse uma festa que você quer fazer em casa. Ninguém começa uma festa chamando primeiro os convidados sem arrumar minimamente a casa. Minimamente você organiza a casa, arruma os móveis, compra ali uma comida, uma bebida, para você receber. E óbvio que ao longo do caminho, se precisar, você chama ali uma bebida que faltou, pede mais comida, essas coisas, mas é normal e necessário que você minimamente escolha e se organize para isso. Você não vai fazer um churrasco comprando material de fazer um jantar mais chique ou o contrário. Enfim, vamos lá. Então, eu fiz, geramos, né, o nascimento daquela empresa. Fomos lá na junta, fizemos a abertura, inclusive, até fazer um parênteses nessa questão do modelo. Uma coisa que felizmente evoluiu ao longo do tempo é a questão do modelo, que o modelo que é utilizado pela junta, se utilizado, por exemplo, eu não tenho mais nada para negociar inicialmente com o meu sócio. Eu e você, a gente não sabe como é que funciona isso. Então, o mínimo que a gente faz é usar esse modelo, e esse modelo ele propicia que a empresa seja aberta em poucos dias, às vezes até de um dia para o outro, dependendo da região. Ou seja, embora mais simples, ele dá uma agilidade na abertura. Dá uma agilidade. Então, assim, se por acaso a sua necessidade é ter urgência, você pode se valer desse expediente de fazer primeiro a abertura via o modelo
e depois fazer uma alteração contratual, que é o que a gente chama, toda vez que a gente precisa de alterar, né, esse contrato social, a gente faz essa alteração contratual, leva na junta, e tanto que, não sei se as pessoas que estão nos vendo, né, ela já deve ter visto assim, a primeira, segunda, terceira, 10ª alteração contratual. Então, todas as vezes que os sócios pretendem modificar as regras do jogo da empresa, daquela sociedade, eles fazem uma alteração contratual. Você me deu um insight, e isso é estratégia. Às vezes é melhor, e na prática a gente vê que realmente funciona assim, você constitui com o modelo simplista da junta comercial e logo na sequência você faz ali a alteração, essa mais elaborada, com assessoria jurídica e que vai trazer um regramento mais ajustado. Vou só fazer um parênteses nessa questão sua, não que a gente esteja defendendo aqui o nosso peixe, mas a assessoria jurídica, né, esse acompanhamento jurídico, ele é importante desde o nascedouro. Então, sempre que possível, seja acompanhado de um advogado, de um especialista na área, para que você saiba onde está pisando, né? Não adianta só simplesmente usar o modelo se você não sabe nem o que está escrito no modelo, né? Às vezes a pessoa ela é muito competente naquela área que ela quer operar, mas do ponto de vista jurídico, ela não tem tanto conhecimento assim, então ela pode acabar se atrapalhando naquela questão. Então, é essa a questão. Então, assim, se houver a necessidade de ser rápido, de ser ágil, com certeza utilizar o modelo é interessante. Na segunda ou terceira etapa, você vai fazendo gradativamente as alterações que são necessárias. Até porque essa modulação, essa alteração que vai trazer elementos um pouco mais complexos ou discutíveis, isso precisa de uma reflexão, precisa de que os sócios sentem e recomendamos que ao lado de assessores para que se então defina o que vai constar ali e que vai reger a relação deles no tempo, né? Não é uma coisa que a gente vai eventualmente discutir e resolver em 15 minutos de bate-papo, né? Até porque existem determinadas cláusulas, e a gente vai falar disso aqui, que são mais complexas, né? De menor conhecimento no público em geral. Com certeza. Eu até também acho interessante essa questão de dar esse tempo, né, de fazer primeiro a Constituição básica, vamos dizer assim, depois partir para algo mais sofisticado, mais complexo, um pouco mais aprofundado, até mesmo porque vamos supor, se nós sócios não temos noção nenhuma de direito, né? Noção nenhuma de como funciona a sociedade, até mesmo para a gente sentir, né, quais são as nossas necessidades, quais são os nossos anseios, nossos interesses pessoais e coletivos, porque a sociedade ela deve funcionar e se desenvolver com base em objetivos sociais, que a gente até coloca isso no contrato. Então, ou seja, objetivos dos sócios, daquele coletivo, e não de interesses pessoais. A empresa não deve ser utilizada com interesses pessoais. Então, com base nisso, se por acaso eu não estou convicto ainda de quais são os meus interesses em relação à sociedade ou em relação ao Lucas, nesse nosso exemplo, é interessante que se passe alguns dias, meses, né, para eu entender, digerir melhor aquela situação para poder ser mais assertivo nas minhas cláusulas contratuais. Legal. Eu vou te propor um exercício para a gente ser bem didático e atingirmos o nosso propósito inicial. Vamos listar aqui rapidamente, até porque a minha pretensão é a gente falar um pouco mais das cláusulas que são mais complexas ou menos usuais. Vamos listar, e aí eu falo uma, você fala outra. Quais seriam aquelas cláusulas inseridas num contrato social padrão, para que o empresário ele tenha consciência e entenda? Eu vou começar dizendo. Você vai ali, obviamente, qualificar os sócios e você vai ter que definir o endereço de funcionamento. E razão social. E a razão, o que é a razão social? A razão social nada mais é que o nome, né, que se dá à empresa. É o nome de batismo, né? Não necessariamente vai ser o nome fantasia, ou seja, aquele nome que as pessoas vão conhecer no dia a dia. Então, pode ser que a gente crie aqui uma empresa Lucas e Gustavo Limitada, mas que chame Startup ou alguma coisa. Legal. Para fora, né? Então, assim, para fora vai ter um nome fantasia e internamente a razão social vai ser aquela denominação que vai designar aquela pessoa jurídica. Ou seja, definir o nome fantasia, coisas diferentes. E pode já existir ou não. Sim, já definimos o endereço, qualificamos o sócio. Na sequência, a participação de cada parte nesse negócio.
Ou seja, toda empresa ela precisa ter um valor econômico na sua constituição. Vamos supor que no exemplo nosso, a empresa ela tem um capital social, que é exatamente o valor econômico daquela empresa no ato de sua constituição, de R$10.000. E aí vai precisar definir quanto desses 10 mil que é a minha parte e quanto que é a sua participação. Exatamente. Correto? Exatamente. Na sequência. Mais importante também, vamos definir de fazer uma sociedade para fazer um negócio em conjunto. Qual negócio? Esse qual negócio a gente chama de objeto social. Então, no contrato a gente vai descrever minimamente, não precisa desmiuçar, mas você vai minimamente descrever quais são as atribuições daquela sociedade no mercado. Então, assim, eu quero abrir uma loja de pastéis, eu quero abrir um site de e-commerce, eu quero fazer um curso de idiomas. Então, tudo isso vai constar no objeto social. Ou seja, o objeto é aquilo que a empresa faz. Ela existe para fazer alguma coisa que é o que está descrito lá no objeto social. E esse objeto social, em termos fiscais, tributários, ele é representado por um código. Que é o que a gente chama de KNAI, né? Muita gente já deve ter ouvido falar. A empresa, em tese, ela pode ter vários, né, KNAIs, ou seja, várias atividades dentro do mesmo objeto, e vai precisar que se conste ali escrito no contrato social quais são qual é a atividade pela qual ela foi constituída. Aí vamos exemplificar de novo aqui. No nosso caso, nossa sociedade é uma startup de inteligência artificial para o meio jurídico, ou seja, criação de software, alguma coisa assim. Então, escreveríamos ali esse objeto e mais um item importante e dentre aqueles superficiais, né, ou iniciais, que vai precisar estar lá. Aquele que se enquadre. Então, a gente define o objeto, pode escrever assim de forma livre, né, no contrato. Não existe uma regra específica para você escrever. É bom que você tenha um certo padrão, mas isso para fins de contrato. Quando você leva o contrato à junta, você tem que fazer alguns procedimentos burocráticos, e um dos procedimentos burocráticos é identificar qual KNAI, qual código, ele descreve a atividade jurídica, a atividade mercantil que você quer fazer, que consta no seu contrato. Sim. Avançando um pouco mais um exemplo de cláusula que é padrão. Administração do negócio. Todo negócio, ele tem sócios ou sócio, né? E ele tem que indicar quem que administra. Qual que é a pessoa, e aí nesse caso, né, tem que ser uma pessoa física, que responde oficialmente por aquela empresa. Ou seja, precisou assinar, precisou conversar com terceiros, banco, fisco, assinar contratos. É preciso que exista a figura do administrador. Daí o contrato social, ele vai trazer a descrição de quem que é esse administrador. E o que mais que essa cláusula ela pode e deve constar? Vamos lá. E até entrando um pouquinho nessa questão que você disse, Lucas, e talvez me perdoem aqui os nossos ouvintes, nossos telespectadores a respeito da questão de juridiquês, mas só explicar um pouquinho a respeito da questão do que é a pessoa jurídica, né? O nosso direito ele tem essa ficção, né? Essa ficção jurídica que a gente chama, porque a gente não tem assim uma empresa materializada, né? De carne e osso, ou por mais que ela tenha uma sede, alguma coisa, ela não é, a empresa não se personifica naquilo, ela não se representa naquele monte de tijolos, naquelas mesas, aqueles computadores. Então, ela é uma ficção, e essa ficção ela é desprendida dos sócios, ou seja, ela tem vida própria. Tanto que vocês já devem ter ouvido várias vezes a questão de que o patrimônio dos sócios não se comunica com o patrimônio, as coisas da empresa, e quando isso acontece, gera um certo problema que a gente deixa para um outro momento, que é da desconsideração da personalidade jurídica, se por acaso tiver algum problema em relação a credores. É matéria para um podcast. Isso, com certeza. Nós vamos voltar com esse tema. Não vou entrar muito no juridiquês, não, mas voltando aqui às vacas magras, nesta cláusula de administração, a gente pode e deve citar ou pontuar, ainda que de forma exemplificativa, não precisa de esgotar o tema, mas explicar o que o administrador pode fazer em nome da empresa, em nome daquela sociedade. Então, por exemplo, nessa nossa sociedade Gustavo e Lucas, ficou definido que o Gustavo vai ser responsável pela administração e eu posso
representar a empresa perante bancos, perante a Receita Federal, perante a Junta, perante terceiros, para receber uma citação, uma correspondência, algum documento judicial ou de outras pessoas. Eu tenho poder para sentar uma mesa e negociar com fornecedores, por exemplo, ou com o cliente. Então, tudo isso é definido no contrato social. Não necessariamente a gente precisa esgotar todas as possibilidades. E você pode colocar também, só complementando, a questão de algumas travas. Então, por exemplo, assim, nesse nosso exemplo, o Gustavo pode fazer tudo? Não, o Gustavo pode tomar um empréstimo no banco até R$10.000. Mais que isso, precisa da assinatura dos dois. O que passar disso precisa de dois, né? E é interessante a gente dizer, explicar também, que o administrador da empresa não necessariamente tem que ser o sócio. A maioria das vezes é. A pessoa se confunde, mas não é uma obrigatoriedade legal. Então, exemplificando, a nossa empresa pode ter como administrador o José. E ele pode ter sido, né, e seria ali definido por nós e constaria ali no contrato social como administrador. Você falou também que é possível que existam cláusulas que tratam da administração, que vão além de definir quem que administra os limites dessa administração. E é legal a gente pontuar isso, porque realmente existem situações estrategicamente importantes da gente escrever no capítulo que trata da administração. Você mencionou algumas, né? E avançando, uma vez formatada a cláusula de administração, já definimos razão social, objeto social, participação de cada sócio no negócio, qualificamos todos. Eu me lembro aqui da cláusula que trata das deliberações sociais. O que é isso? Deliberação social nada mais são do que as votações, vamos dizer assim, vamos trazer para o português mais claro, são as decisões da sociedade. Como a sociedade não é composta de uma pessoa só, tem que ser algo que seja definido pela maioria dos sócios, né? Sejam 2, 3, 5, 20, 100 sócios. É necessário que eles sentem juntos, eles se organizem e deliberem sobre aquele determinado assunto. Então, vamos tomar um empréstimo de R$1 milhão para a gente montar uma nova sede. Vamos abrir uma filial. Vamos fazer aqui uma distribuição de lucros. Então, tudo isso pode ser definido por deliberação. Dependendo da matéria, né, dependendo do assunto, a lei exige que existam quórums mais qualificados. O que são quórums qualificados? É que mais gente vote em determinado tema daquela forma. Então, por exemplo, se a gente definir aqui que é para destituir, vamos supor que a gente tem um terceiro sócio, e para destituir o sócio precisa de 75% do capital social, que é a forma como é dividido, né, o patrimônio da sociedade. Então, precisa que quem tenha 75% ou mais vote e consiga deliberar sobre determinado assunto. Se não atingir aquele quórum, essa deliberação não é válida, ela não vai à frente. Esse ponto eu vou ressaltar porque também é de uma importância enorme. Boa parte das discussões que a gente enfrenta, né, e a gente sempre está defendendo algum lado, partem desse tipo de regramento. Quem pode decidir o quê? Quais são os limites da decisão? E aí, para o público, não esquecer. A lei ela traz quórums, ou seja, os limites, ou o mínimo que precisa de sócios, ou quantidade de sócios, de participação no capital social, para que determinadas matérias sejam deliberadas. Só que a própria lei também permite que o contrato social, ou um acordo de sócios, se defina um quórum específico, a depender da matéria. Então, muitas vezes, os sócios ou aquele tipo de negócio demanda e definem que uma situação X, para que ela seja aprovada, ela vai precisar de X% do capital social ou dos sócios deliberando. Isso estando lá escrito no contrato social ou no acordo de sócio, é a regra do jogo. E muitas vezes é o que vai dar a solução, né? E que vai resolver ali um eventual entendimento contrário entre os sócios daquela empresa. Passando da cláusula de deliberação. E aí tentando fechar aqui o que é comum nesse modelo mais simplificado. Posso sugerir um? Claro.
em relação à questão do capital social, né? Então, a gente definiu que a nossa empresa vai ter um capital inicial social de R$10 mil. Definimos, então, que a gente vai dividir isso por igual. Então, 5 mil para cada um. Existe uma cláusula que a gente consta que é de responsabilidade dos sócios. Então, dentro daquela questão que eu pontuei do juridiquês, para a empresa ter essa autonomia em relação aos sócios, é preciso que os sócios eles integralizem, eles aportem, né, aquele valor, aquela representação monetária que consta no contrato social, porque não necessariamente eu preciso aportar isso em dinheiro. Eu posso, por exemplo, aportar integralizar com um imóvel, por exemplo. Uhum. Então, eu posso cumprir a minha parte com outros bens que não sejam necessariamente o dinheiro. E enquanto isso não é feito, a responsabilidade ela é dos sócios. E ela só passa a ser a responsabilidade da operação, né? Ela só passa a ser da sociedade quando, então, o capital é totalmente integralizado. Por todos? Por todos. Certo. E quando um falta, todo mundo responde por aquele. E isso vai constar lá no contrato? Consta no contrato. Legal. Outra cláusula também que consta também é a questão do prazo da empresa. A empresa pode ter um prazo indeterminado, ou seja, ela vai viver eternamente, se Deus quiser. Ou até que se defina que ela não vai existir mais. Ou que se defina, ou ter um prazo definido, que a gente chama, inclusive, das SPEs, né, das Sociedades de Propósito Específico, que são empresas que elas têm data para iniciar e para acabar. Que é muito comum no mercado imobiliário. Muito comum no mercado imobiliário. Uma cláusula padrão que me veio em mente. Eleição de foro. O que é isso? Basicamente, os sócios vão decidir. Se tiver uma briga, uma desavença e precisar levar isso para um tribunal ou até mesmo para uma câmara de arbitragem, é bom que se conste no contrato qual que é o tribunal ou a câmara de arbitragem que vai receber aquele litígio. Exatamente. Isso pode ser eleito, né? Pode ser escolhido pelos sócios. Sim, no contrato social. No contrato social. Beleza. Agora nós vamos começar a aprofundar. E é onde que eu queria chegar conhecendo aí da sua expertise. O que além dessas cláusulas que a gente está concluindo aqui, que é um padrão, né? Que a própria junta fornece, enfim. O que você sugere que possa constar, seja no contrato social, seja num acordo de sócio? E aí eu vou abrir um grande parênteses para que você possa explicar. Contrato social está claro o que é, a função, para que ele existe. Mencionamos aqui nesse bate-papo nosso, em algumas ocasiões, o tal do acordo de sócio. O que é esse acordo de sócio? É um outro documento? É um contrato? É um contrato que tem equivalência com o contrato social? Ou ele está abaixo do contrato social numa eventual escala de hierarquia? Explica para a gente. Vamos lá. O acordo estrito sensu, né, que a gente poderia dizer, né? Porque os contratos sociais também não deixam de ser um acordo, mas para ficar fácil para quem está nos ouvindo e nos vendo, o acordo ele é um documento apartado, é um documento separado, que é feito pelos sócios da empresa, daquela sociedade, é que eles vão definir condições mais específicas e mais pontuais em relação à sociedade e que não necessariamente precisa vir a público. Então, uma das diferenças em relação ao contrato social é de que esse documento ele não precisa ser levado a registro na junta comercial. Ele pode ficar na sede da empresa. Ele não, ou seja, diferentemente da abertura que você vai lá no cartório, na junta ou no cartório de pessoa jurídica, esse contrato, esse acordo de sócio, ele não precisa ir para lá. Não, ele tem validade, mas ele fica guardado na sede. Validade jurídica. Validade jurídica. Ou seja, o regramento que se inscreveu nesse acordo de sócio, ele tem validade e vai ser aplicado, ainda que ele não precise ir para a junta comercial. Exatamente. Legal. E por que não colocar tudo no contrato social? Por que eventualmente iremos indicar para o cliente que ele faça 2 documentos, aquele que é público, que vai para a junta comercial, que a gente passou aqui as principais, o básico, né, das cláusulas. Por que não constar tudo nesse? E sim, eventualmente, produzir 2 documentos, um que é público e o outro que não é público. Tá. Primeiro é a questão burocrática, né? Porque toda vez que você precisar alterar algo que está na junta, você tem que ir lá, fazer todo o trâmite burocrático e pagar por aquilo. Já o acordo de sócios, né? O acordo de acionistas ou de cotistas,
ele dá maior flexibilidade, maior agilidade aos sócios, né, à sociedade, para que, se por acaso for necessário fazer alguma alteração, não precise percorrer todo esse caminho, toda essa via crucis da burocracia. Então, eles podem simplesmente sentar à mesa, negociar novas cláusulas, fazer um novo contrato e tornar sem efeito o anterior. Então, esse é o primeiro ponto, do ponto de vista prático. Mais agilidade. Isso mesmo. Beleza. E do ponto de vista do objeto dela, né, do acordo, é que existem situações que a gente chama interna corporis, né, que são questões que não precisam ser levadas a público. Então, por exemplo, como que vamos definir quem será nosso administrador? Como iremos definir as condições de quem vai sair da empresa? Como vamos definir no caso de algum faltar, né? Então, se algum falecer, se alguém de se divorciar, por exemplo, for casado de se divorciar, ou tiver algum problema de saúde, que Deus queira que não, né? E a pessoa precise de se afastar por invalidez, né? Vai ter um tutor, um curador, o que ele vai ser feito disso? Ou seja, o que eu estou entendendo, esse acordo de sócio, ele vai trazer situações que são mais específicas e que podem acontecer no âmbito daquela relação societária, e que, por razões de praticidade, sigilo, ou até mesmo a sensibilidade da matéria que é tratada, não é recomendável, não é preciso e muito menos recomendável que se conste no contrato social. Exatamente. Legal. E aí, de novo, eu vou te propor o seguinte: você vai falar uma dessas cláusulas que normalmente estão no acordo de sócio, e eu vou falar outra e vamos tentar contar aqui para o público as principais ou as mais comumente inseridas nesse tipo de documento, tá? E aí eu vou pegar um gancho e vou começar. Você falou um negócio, Gustavo, que, de novo, né, dentre as situações que a gente costuma trabalhar, ser contratado para resolver, se tratando de relação entre sócios, eu arrisco dizer que talvez seja a que mais o assunto, a origem do assunto que normalmente vem mais à mesa, que é as hipóteses de dissolução da sociedade. Exatamente. Ou seja, nosso exemplo aqui, Gustavo, a gente é sócio da startup. Por alguma razão, e aí vamos exemplificar, tivemos um desentendimento. Eu penso de um jeito, você de outro. A nossa relação ficou insustentável. Como é que vai ser a regra do desfazimento da sociedade? Exatamente. Se isso não está escrito detalhadamente no contrato social e principalmente no acordo de sócio, a gente tem um problema. Com certeza temos um problema. Nós, advogados atuantes na área, a gente vai buscar ali as soluções, mas vai ser mais difícil. Mas se isso está bem redigido no contrato social e principalmente no acordo de sócio, a chance de não termos um problema maior é grande. Conta um pouco sobre isso. Exatamente. O tal do combinado não sai caro, né? E parafraseando os juízes, né, que a gente vê ao longo da vida, quando a gente está numa mesa de audiência e o juiz propõe a gente fazer um acordo, ele fala o seguinte: ou vocês decidam, ou alguém vai decidir por vocês. Então, trazendo aqui para o nosso exemplo prático, se a gente não definir as regras, a gente vai ter que adotar as regras da lei. E nem sempre as regras genéricas da lei, né, a letra fria da lei, que a gente chama, são interessantes ou vão permitir, inclusive, a continuidade da empresa. Né? Muitas das vezes, se você não se programar para aquilo, é bem provável que, e vendo a realidade brasileira, né? Não são realidade de empresas com caixa muito alto e tudo mais. Então, assim, se você for necessário, que no nosso caso, desfazer a nossa sociedade, eu ter que te pagar para a sua saída, pode ser que isso inviabilize a empresa e signifique o rompimento, a extinção daquela startup que poderia ser promissora. Então, a gente sempre fala isso, e quando a gente fala, né, para o cliente que tem que se preparar, a gente não quer jogar água no chope, a gente não quer tirar o otimismo deles, porque no início tudo muito otimismo, nós vamos ganhar muito dinheiro, a gente vai fazer isso, vai dar tudo certo, a gente é muito amigo, eu conheço ele de longa data, nunca vai me dar problema, eu sei como é que ele é, tudo mais, mas acaba que dá. Então, assim, a gente, por isso, né, a gente, pela nossa experiência, a gente fala assim: façam um combinado agora, nas épocas boas, para os momentos ruins. Então, a gente faz essa recomendação. Aproveite, está todo mundo bem alinhado agora, alinhe-se sobre todos os aspectos, ou sobre a maioria dos aspectos possíveis de ser previstos, e
se por acaso acontecer alguma coisa, isso, inclusive, não vai acabar com a amizade, não vai acabar com a família. Então, assim, isso é muito interessante. Então, voltando aqui à questão da dissolução, né, que a gente chama de dissolução parcial, se apenas um dos sócios saírem da empresa, normalmente a lei obriga que em determinado prazo você vá e pague integralmente o valor dos haveres, né, da parte que cabe àquele sócio retirante. Ou seja, importante esse ponto. Quando um sócio quer sair do negócio, e sócio nenhum é obrigado a ficar no negócio, se ninguém quiser comprar esse sócio, a participação dele, a empresa ela é obrigada, por lei, a calcular o quanto que vale aquela participação e Exato. efetuar o pagamento para aquele sócio que está querendo ir embora. Certo? No cash, no atacada só. Então, às vezes pode inviabilizar. Então, por exemplo, a gente sugere que, havendo uma dissolução, que se estabeleça regras de liquidação, que é esse cálculo, né, que se faz, e dentro dessa liquidação propor um formato de pagamento que seja palatável, que seja possível do sócio que se mantém ter condição de sustentar aquele problema no próprio negócio e continuar o negócio. Né? Então, essa questão é uma questão mínima, mas que às vezes parece um pulo do gato para o empreendedor que chegou lá na frente, perdeu a empresa e falou: olha, podia ter feito isso. O que a gente está dizendo, gente, quem está escutando, o empresário que está escutando, é fundamental e amplamente recomendado que se estabeleça a forma de se calcular o valor econômico da sua empresa, e existem vários formatos. O balanço que vai vir da contabilidade, a forma mais comum, né? Inclusive o padrão da lei. Um método, né, de liquidação. Uma regra de valuation específica que vai levar em consideração um futuro crescimento, dependendo do negócio, isso faz sentido. O importante é conste no contrato social ou no acordo de sócio qual que vai ser a regra que será aplicada quando precisar fazer esse cálculo. Junto disso, de que jeito que você vai pagar o sócio que está indo embora? Vai ser numa única parcela? Você vai dividir? Você vai dividir em quantas vezes? Você vai ter uma carência? Isso precisa estar escrito. Por quê? A regra do jogo definida, a chance de dar errado, de gerar uma briga, um desconforto, é quase que nula. Basta você aplicar o que já está definido desde sempre. Certo? Certíssimo. Qual outra cláusula? Agora eu quero que você aprofunde. Então vamos lá. Trazer cláusulas um pouco mais sofisticadas, né? Por favor. Suponhamos que uma cláusula assim que até pouca gente se utiliza dela, por exemplo, quando nós vamos abrir um negócio. Então, a gente está fundando aquela empresa, tá? Mas eu quero comprometer que você, junto comigo, vamos trabalhar em conjunto e em igualdade de condições para fazer aquele negócio acontecer. Porque acontece muito assim, no oba-oba todo mundo vai fazer, mas no dia a dia acaba que um faz e o outro não. Então, você pode, por exemplo, definir papéis no acordo, inclusive para regras de vesting, né? Regras de poder vestir determinados percentuais da sociedade. Então, por exemplo, se a gente definir que nós vamos trabalhar em conjunto e daqui a um ano a gente vai aumentar o capital e vai subscrever. O que é subscrever? Cada um vai assumir uma parte, né? De uma forma bem mais simples de explicar. Vai assumir a parte daquele capital social. Se você não cumprir com as suas metas, pode ser que eu subscreva mais que você. Então, naquele momento, eu deixo de ter aquela paridade 50-50 e passe a ter, por exemplo, 60-40. Ou seja, o que você está dizendo, os sócios combinam o que cada um vai precisar entregar e os resultados, a expectativa de resultado. Se não for atingido por um sócio, ele vai ter uma consequência. Exatamente. Que está lá escrita. Exatamente. Todo mundo sabendo, chance de dar zebra pequena. Exato. Dentro do que a gente estava conversando antes, até mesmo para deixar mais claro para quem está nos ouvindo e nos vendo, o acordo ele serve muito para questões políticas internas, né? Que as questões de decisão, de tomada de decisão, questão operacional, questão de entrega, de alinhamento de interesses. Então, assim, nesse caso, por exemplo, eu tenho interesse que você trabalhe tanto quanto eu vou me dedicar à empresa. E se por acaso, no meio do caminho, eu entregar menos do que eu prometi, o combinado não sai caro.
basta aplicar o que está sendo definido. Então, lá na frente, o Lucas trabalhou muito mais do que eu na empresa, fez a empresa crescer. Ok, daqui a um ano a gente vai fazer um aumento de capital e ele vai subscrever de acordo com as entregas dele e eu com as minhas. Ou seja, nesse exemplo, eu vou aumentar a minha participação, você vai reduzir. Exatamente. E foi o que a gente combinou lá atrás. Exatamente. Legal. Vou levantar a bola para você cortar. Vamos pensar o seguinte exemplo, e eu sei que ele é muito comum no ambiente de startups. Estamos lá, a nossa startup está voando, dando muito certo, nosso produto escalando, que era o objetivo. De repente, bate na porta um interessado em adquirir a nossa empresa. O sonho de todo startupeiro. Sonho de todo startupeiro. E essa pessoa me procura. Não te procurou. Vamos pensar que alguém do meu relacionamento. E ela vem e fala o seguinte: Lucas, eu estou vendo aqui sua empresa, está voando, me interessa pelo negócio, por essa e aquela razão. Eu quero adquirir o seu negócio. Mas eu estou interessado em comprar só a sua parte. Porque como você tem... Vamos trazer o exemplo, tá? Você detém aí 60% da participação e o Gustavo 40%. Se eu te comprar, já está ótimo. Eu vou ter a maioria, vou ter ali em tese o controle, né, das decisões e está tudo certo. Então, eu vou te fazer aqui uma oferta de aquisição da sua parte apenas e aí você me fala se você quer vender. Exemplo factível. Quantas vezes a gente já nos deparou com clientes nessa situação? Seja o sócio que recebeu a oferta ou aquele sócio que não recebeu e que está ali olhando e querendo entender como é que ele vai participar desse jogo. O que pode existir de regra no acordo de sócio para resolver esse tipo de situação? Nesse exemplo, eu acho que a gente pode até ter algumas, mas eu vou destacar 3. Legal. A primeira delas, que é a mais comum, é o direito de preferência, né? Então, os sócios, né, que já estão dentro do negócio, eles têm a preferência em relação a terceiros. Então, suponhamos que nesse caso você recebeu uma oferta para vender sua parte por R$100 mil, eu tenho o direito, dependendo da forma como foi redigido, porque existem algumas nuances em relação à questão do direito de preferência. Mas vamos pensar aqui no mais padrão aqui, de que é simplesmente alguém oferece, você traz à mesa essa oferta, eu posso empatar, e se eu empatar, eu levo a sua participação, porque é o justo em relação a quem já está dentro do negócio, né? Não privilegiar quem se dedica, prejudicar quem já está dentro do negócio, em detrimento de alguém que está fora querendo comprar e só... Nesse exemplo, então, que eu dei, o sujeito bateu na porta, fez a oferta de aquisição dos meus 60%. Antes de responder, eu preciso chegar ao Gustavo, vem cá. Eu tenho aqui na mesa uma oferta de compra da minha participação por 100 mil, mas você tem o direito de preferência, quer pagar os mesmos 100? Exatamente. Que aí você continua aí dono único do negócio. É isso? Isso mesmo. Inclusive, nesse regramento, né, do direito de preferência, você pode estipular prazos, formato, como isso vai funcionar, igual eu expliquei dos nuances, né? Pode ter um formato diferente, pode ter a possibilidade, inclusive, de você falar assim: Gustavo, eu quero vender minha parte, então você vai ter o direito de dar a primeira oferta. Existe também esse tipo de... E esse negócio é tão importante. Eu lembrei aqui de um caso concreto. E você vai se lembrar também porque a gente trabalhou junto. Existia lá no acordo de sócios o direito de preferência, mas ele estava redigido de uma maneira bem simplista. E aí o sócio que recebeu a oferta de compra da sua participação, ele comunicou o outro por WhatsApp numa sexta-feira e na terça-feira ele fechou o negócio com quem fez a oferta. E aí, quando o outro sócio questionou, ele falou: não, mas eu te dei o direito de preferência. Te mandei a mensagem, você leu, você até me respondeu. Ligeiro, mas deu, né? Mas deu. E gerou a briga. Uhum. Né? Então, quando você diz assim que essa cláusula precisa ser bem redigida, exatamente, eu lembrei desse exemplo. Você vai colocar uma regra em que dar o direito de preferência vai ter que seguir um procedimento. Normalmente, você vai ter que mandar uma carta, vai ter que me dar 30 dias para eu pensar, e você vai ter que colocar aqui o documento oficial da pessoa que te fez essa oferta, para eu entender como é que foi, quem que é, etc. Seria isso. Isso mesmo. Inclusive,
existem várias possibilidades de se trabalhar essa cláusula. E também, inclusive, se por acaso a gente está conversando, né, de uma limitada, em que as pessoas são mais importantes que o dinheiro que elas estão trazendo. Suponhamos que você traga alguém que eu não me dou de jeito nenhum, que eu tenho certeza que isso vai atrapalhar o negócio. Às vezes até um inimigo seu. Até um inimigo. Ele quer só para espizinhar, né? Então, eu posso me utilizar de determinados mecanismos contratuais. Falar assim, não, eu não vou comprar, mas, por outro lado, também eu não vou ficar atrelado a esse sujeito que eu não gosto. Então, existem formas de se Como é que chama esse mecanismo? Existem duas formas. Vou passar já para o segundo, já que é a questão do tag along, mas aqui, vou até aproveitar. E, às vezes, desse direito de preferência, até você vetar, dependendo, né, da configuração societária, você conseguir vetar quem vai entrar. Então, a pessoa tem direito, na verdade, ela quis vender. Você quis vender. Vamos supor que a gente tem aqui mais 2 sócios, somos 4. E dos 3 contra 1 entendem que esse sujeito vai ser temerário entrar na sociedade. A gente pode vetar porque é uma sociedade limitada. Existe a regra. Mas você também não está obrigado a se manter conosco. Então, a gente vai fazer um movimento, então, de dissolução parcial em relação a você. Para você sair da sociedade e continuarmos nós 3 em andamento. Agora, já puxando o gancho, então, dentro do que você disse, tem a possibilidade tanto de usar dessa forma como defesa, mas também como oportunidade. Então, suponhamos que você recebeu uma oferta sensacional. Não foi 100 mil, não. Foi 2 milhões de reais. Os meus 60% por 2 milhões. Eu falei, não, mas esses 2 milhões valorizou demais a nossa participação, né? Nosso capital social aqui. Sabe de uma coisa? Eu também quero ir. E existe essa possibilidade, que chama tag along, que é uma cláusula. Muita coisa do direito societário vem dos Estados Unidos, da Inglaterra, então por isso que a gente tem algumas nomenclaturas em inglês. E esse tag along nada mais é que um direito de venda conjunta. Então, suponhamos, você traz, naquele momento de preferência, Gustavo, eu tenho aqui, pela minha parte, 60%, 2 milhões de reais. Eu não quero, porque eu não tenho. Às vezes eu não quero, não tenho esse dinheiro, mas por outro lado eu também quero participar dessa festa, porque essa festa está muito boa. Então eu quero juntar meus 40% e te vender junto. Então a gente pode estipular que determinados assuntos, essa regra do tag along, ela seja aplicada para eu caminhar junto com o vendedor. Ou seja, o que o Gustavo está dizendo? É uma cláusula que a gente chama de tag along. Um sócio majoritário recebeu a oferta de aquisição da sua parte, e aí o nosso exemplo, eu recebi a oferta de aquisição dos meus 60%, dei a preferência para o meu sócio Gustavo, que detém os outros 40%, ele não quis ou não tinha condição de exercer a preferência, mas a cláusula de tag along dá a ele a condição de falar comigo e com a pessoa que fez a oferta, de que ele só pode me comprar se ele também comprar o Gustavo. Exatamente. Ou seja, protege o outro sócio, e isso aconteceu porque existia uma previsão contratual nesse sentido. Exatamente. E essa cláusula, ela tem um caráter muito de defesa dos minoritários, né? Então, para que, por exemplo, vamos supor, nem de 60%, mas às vezes os minoritários que no direito societário não necessariamente precisa ser menor número, mas se ele não tiver, por exemplo, deter o controle daquela empresa, ele também vai ser encarado dessa forma e ele pode, então, aderir a esse negócio. Se por acaso o minoritário, um sócio que tem um percentual X, mas ele tem o poder da empresa, ele saindo, eu me aderir àquela oferta e ir junto. Legal. É uma regra muito boa para os minoritários de proteção. E existe também um outro lado da moeda, né? Que é o lado de Pois é, e aí eu vou dar um exemplo para levantar a bola para você cortar. Vamos supor que esse interessado em adquirir a minha participação, ele bateu a porta, fez a oferta, mas me falou: eu compro, portanto, mas eu só compro tudo. Exatamente. Eu negocio, está conversando comigo, é alguém do meu relacionamento, mas ele colocou essa imposição. Falou: Lucas, eu quero comprar seu negócio, mas eu só vou comprar, só faz sentido para mim se for 100%. Então, você vai ter que convencer o Gustavo. Ou, no mínimo, conseguir a maioria absoluta para todos os quóruns. Você vai ter que convencer os seus demais sócios, nosso exemplo, né, seria você apenas, de que ele também vai ter que vender. E a oferta é essa aqui. E vai que eu sou muito apegado à empresa, né? Não quero vender. Vai que ou até mesmo, você não gosta daquela pessoa, eu vou vender para ele. Exatamente. O que eu posso fazer para não perder essa oportunidade? Ao contrário do tag along, existe o drag along, que o drag, na verdade, é de puxar, né, de arrastar junto, que seria a obrigatoriedade da venda conjunta.
Então, é uma cláusula que a gente estipula tanto para a totalidade do capital social ou por um determinado percentual que já represente já um controle desenvolto, né, de quem está comprando, que é de que, se por acaso aparecer uma oferta para você em determinadas hipóteses, eu sou obrigado a vender as minhas junto. Todas ou parte, se for só um percentual que eles quiserem. Ou seja, o drag along é uma cláusula que a gente vai inserir ali no acordo de sócios e que ela existe para proteger o sócio majoritário ou aquele grupo que detém a participação maior, que eventualmente vai receber uma oferta de compra dessa participação maior condicionada à compra do restante. E dá a esse sócio, a esse grupo majoritário, o poder de exigir que os demais também entrem naquela oferta e sejam adquiridos em condições iguais. Exatamente. Correto? Exatamente. Eu vou contar aqui uma situação real e ela aconteceu há poucos dias para a gente chegar a mais uma cláusula dentre essas mais sofisticadas. Fomos consultados. Um cliente ele vai adquirir ou tem a intenção de adquirir um pedaço de um percentual de uma empresa aí bacana, de renome, muito conhecida. E daí nos procurou para assessorá-los. E quando eu fui entender, é uma empresa em que o grande valor dela é intelectual. Eu vou tentar contar de um jeito aqui para não dar nem indícios, né, de quem que é, mas o valor dela é intelectual. Logo, o valor dela maior são as pessoas. Daí, o cliente, ele recebeu essa possibilidade de aquisição, comercialmente para ele fez sentido, e pediu para que a gente analisasse, né, a parte como um todo, assessorasse ali nos detalhes jurídicos. A primeira coisa que eu percebi, quando eu entendi qual que é o ramo da empresa, e pude ver ali, né, o documento preliminar, eu notei que não tinha nenhuma garantia para esse cliente nosso que vai entrar, que vai adquirir, de que os demais sócios que permaneceriam no negócio, eles continuariam por lá. Aí eu falei com esse cliente, falei, olha, fulano, e se você compra hoje, daqui a um mês, os demais sócios, que são o grande valor dessa empresa, eles forem embora? Você está pagando X para um negócio que hoje vale porque o José, a Maria e o João, eles estão ali, mas daqui a um mês o José, a Maria e o João podem ir embora. O negócio vale 0. E aí, disse a ele, falei, olha, a gente consegue resolver isso contratualmente. Vamos ficar atentos. Qual foi a solução que eu pensei, Gustavo? É o conhecido lock-up. É uma cláusula muito utilizada, inclusive, no segmento de startups, né? Porque as startups, geralmente, elas têm os fundadores e acaba que, muitas das vezes, o motorzinho daquela empresa, né, o que faz a coisa acontecer, é o fundador. E se o fundador sair daquela empresa no dia seguinte à venda ou do investimento, talvez a probabilidade da empresa não dar certo é muito grande. Então, o que é o lock-up? É como se fosse uma tranca, né? É colocado em contrato que, dependendo da situação, um evento de liquidez, que a gente chama, às vezes um investimento, ou então combinar que, mesmo havendo uma venda de um sócio, a empresa não vai se desfazer, a gente estipula que os sócios, ou até mesmo o investidor, né? Porque também para não usar a empresa de mero instrumento, veículo de investimento e amanhã sair e deixar todo mundo a ver navios, que os sócios eles têm um prazo mínimo para ficar dentro da empresa, dentro da sociedade. Então, suponhamos que, nesse caso, o investidor ele queira aportar e a gente quer que o fundador permaneça na empresa. Então, ele pode colocar uma cláusula, por exemplo, de que durante 12 meses, 18, 24 meses, aquele fundador vai continuar junto, desempenhando os papéis que ele desempenha hoje para garantir uma certa previsibilidade da operação, né? Porque se ele sair amanhã, pode ser que a empresa se torne acéfala e acabe todo o negócio por água abaixo. E o investimento vai embora. Né? Então, vejam que interessante. Mais um exemplo de uma cláusula alta relevância. É possível contratualmente se estabelecer uma regra em que,
em determinada situação, normalmente um investimento, uma aquisição, um evento de liquidez, que aquele ou aqueles sócios, eles obrigatoriamente tenham que permanecer vinculados àquele negócio por determinado tempo, sob pena de alguma multa que a gente também vai estabelecer em contrato. Certo? Certíssimo. A gente posso acrescentar? Claro. Uma situação que, até pensando nisso, né, se eu tivesse na mesa de negócio conversando com as partes, e dependendo da parte que você estiver assessorando, né, vamos pensar o seguinte: não, os sócios não vão assinar lock-up, não tem nada disso, e no dia seguinte, a venda sua, eu pego e saio da empresa e monto um negócio muito parecido com outro nome. Isso também é muito comum de a gente ter nos contratos, nos acordos, né, de sócios, que são as questões de não competição, de não compete. E nada mais é de que você estabelecer uma regra, né, um combinado com quem fica, ou com os demais pares, de que você não vai, durante, principalmente a sociedade, mas depois também, exercer atividades correlatas, atividades que sejam concorrentes com a empresa que a gente está aqui hoje negociando e conversando. Ou seja, não é jogar contra o time. Sim, trazendo para esse exemplo nosso aqui de novo, né? Seria uma cláusula que garantiria que eventual sócio adquirido, no exemplo aqui, vamos trazer de novo, eu fui adquirido, que eu ficasse ali impedido por determinado tempo de montar um negócio no mesmo ramo daquele e competir com aquela empresa que antes era minha. Exatamente. Faz todo sentido. Exatamente. É a cláusula de não compete. Gustavo, a gente podia ficar aqui mais umas 4 horas batendo papo. Tem muita cláusula para a gente conversar. Tem muita cláusula. A gente vai voltar nesse assunto, porque eu tenho certeza que vai gerar audiência. Eu vou finalizar, primeiro te agradecendo, né, por esse bate-papo de altíssimo nível, e vou te fazer uma pergunta final. Se você pudesse, nesse momento, dar um recado, objetivo direto, e esse recado ele vai chegar para todo empresário, empresa desse país. De algum jeito vai chegar. Vai bater um e-mail, WhatsApp, o diretor vai bater na porta e vai contar. E um recado que tivesse relação com esse tema nosso. Qual que seria esse recado? Lucas, você me conhece já há algum tempo e você sabe que isso é bem genuíno que eu vou falar aqui. Para o empresário, né? Empresário, empreendedor, organize-se, planeje-se. Não saia afoito fazendo as coisas para depois ver como vai resolver. Eu até gosto de brincar assim, que tem muito empresário que ele tem mais sorte que juízo, porque eles simplesmente se jogam, né, no mercado, não sabem, questão que a gente conversou no início, se tem regulação, quais são as barreiras de entrada, quais são as questões jurídicas que envolvem o negócio, vão tocando o processo, até que lá na frente são pegos na curva, né? Então, assim, a gente sempre pede que sejam assessorados por um profissional da área, que entenda do assunto, para que vocês possam ter previsibilidade. Pode parecer até engraçado, mas dentro do Brasil, no nosso contexto jurídico brasileiro, você minimamente dominar as bases jurídicas, você tem previsibilidade, você tem diferencial competitivo. Então, a gente não precisa aqui de muito juridiquês. Dependendo da forma como você se organiza tributariamente, você gera uma margem de segurança, uma margem financeira que te dá potencial, inclusive, de jogar um preço mais competitivo do que você teria em relação ao seu concorrente, que ele não se preocupa com isso. Então, assim, as margens dele são apertadas e tudo mais. Então, isso tudo te gera previsibilidade, te gera segurança, eficiência. Então, tudo isso é importante. Então, por isso que eu falo, organizem, tenham entendimento do que vocês estão fazendo, entendimento jurídico, entenda bem as bases do negócio. Como que porque o negócio ele não está numa ilha uma ilha no meio do oceano. Existe uma série de coisas que estão em torno que, se você não tiver cuidado, possivelmente você vai ter a sorte de mais de 60% dos brasileiros que se envederam, né, pelo empreendedorismo, que tem que fechar a empresa em até 5 anos. Então, para você não ter que ser mais um desses na estatística, o que custa se organizar e se planejar? E hoje custa pouco, né? Muito pouco. A gente tem muita informação disponível. Não, informação que não falta. Eu sempre bato na tecla assim, que a gente não para de estudar na faculdade, né? A gente tem que buscar conhecimento ao longo da vida. E
buscar conhecimento não é demérito nenhum, é muito bom, pelo contrário. É bom que você vai ganhar cancha, vai ganhar conhecimento e outra. É algo que não te levam, né? O patrimônio pode ser, você pode escoar ali pelo ralo. Que digamos. Mas o conhecimento fica. Então, se hoje você erra, se hoje não der certo determinado empreendimento, amanhã você pode montar um outro que é muito melhor. Sim. E você já tem as bases todas para consegui-lo. Legal, Gustavo. Obrigado. Audiência, obrigado. Em breve, mais um episódio. Obrigado, Lucas. Vai ser um prazer sempre estar aqui com você. Um abraço. Um abraço.